Fala aí, galera, tudo bem? Antes da gente partir para o nosso trabalho, vamos dar uma olhada rapidinho o que é a Gestalt, os princípios por trás dela, tá? E depois as leis que derivam desses princípios e que são interessantes para o profissional da área de comunicação visual, tá? Bom, então, a Gestalt você também pode conhecer como teoria da forma, leis de Gestalt ou psicologia da forma, tá? São nomes comuns, mas essa palavra em si, Gestalt, em alemão, ela significa forma ou algumas vezes traduzida também como boa forma. Mas para a gente, ela se refere a uma escola de psicologia que trata da interpretação das formas, ou seja, a maneira como o nosso cérebro entende o mundo à nossa volta que nós estamos vendo, tá? Porque diferentemente do que pode parecer no primeiro momento, o cérebro não interpreta as informações da mesma maneira que a retina, ou seja, da mesma maneira que a visão. Então a nossa visão, ela pode nos enganar, digamos assim. E como é que isso funciona? O princípio por trás da Gestalt, ou seja, a base de todo o entendimento, é que a nossa primeira sensação sobre uma forma, ela já é global, unificada, não é das suas partes individuais. Então, quando a nossa retina, né, percebe a informação de luz que entra nos nossos olhos, ela manda para o cérebro, né, a informação de que, por exemplo, aqui tem dois olhos, uma boca, o nariz, né, minha mão, o resto do meu corpo que vocês estão vendo, mas aí o cérebro já forma uma imagem. Você não interpreta essas unidades individualmente, você já interpreta uma figura humana. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, como é que a gente vê esses dois grupos de esferas? O primeiro grupo da esquerda, se vocês repararem, parece que a esfera que está no centro é maior do que a esfera que está no centro do grupo da direita, quando na verdade elas têm o mesmo tamanho. Mas por que isso acontece? Porque as esferas que estão em volta da que está no centro na esquerda são menores do que a que está no centro, enquanto que na direita é o contrário, né? As que estão em volta são maiores. Então, como a gente entende os grupos, de cara um grupo parece ter a esfera do centro menor e a outra maior. Então, na verdade, o nosso cérebro fez uma interpretação que é diferente do que a gente está vendo aqui de fato, tá? É uma ilusão. Na verdade, a gente não vai tratar, claro, de ilusões óticas aqui, o curso não é sobre isso, mas justamente de como o nosso cérebro interpreta as informações e aí o profissional da área de comunicação visual, né, na área do design, pode explorar isso para criar materiais interessantes e cumpram os seus papéis de comunicação, tá? E aí, essas interpretações que o cérebro faz acontecem a partir de 4 propriedades da percepção, segundo a Gestalt, né? O primeiro deles, a primeira delas, melhor dizendo, é a emergência, que tem muito a ver com esse que a gente acabou de falar das esferas, né? Que é a tendência da gente perceber uma forma como um todo, ou seja, essa forma emerge antes da gente entender as suas partes individuais. Então, nesse outro exemplo aqui do cachorro, o que a gente vê primeiro? Um cachorro ou manchas muito próximas? A gente vai ver um cachorro, certo? Depois a gente vai entender que, na verdade, são manchas que estão muito próximas umas das outras, tá? A gente pode ver nesse outro exemplo aqui a mesma coisa. O que a gente vai enxergar? Rostos, né, na esquerda e na direita, né, nas pinturas, ou a gente vai entender que, na verdade, esses rostos são compostos por formas que, na verdade, não tem nada a ver com o rosto, né? No caso aqui da direita do Van Gogh, o nariz dele é uma pessoa sentada, né? Os olhos são casas. No caso da esquerda, o nariz é uma mulher sentada, o olho é o rosto de uma pessoa. Então, é, esses princípios da Gestalt, muitas vezes vocês vão reparar, a partir do próximo, que eles funcionam ao mesmo tempo, né? A mesma imagem pode estar com um, dois, três, às vezes 4 deles acontecendo ali para justamente formar a imagem, né? Depois, o segundo princípio é da reificação, né? Que tem a ver com o exemplo também do cachorro que eu acabei de mostrar para vocês, que é o cérebro preenchendo formas mesmo quando tem partes faltando. Ou seja, a nossa memória age aqui, né, para justamente trazer já um repertório de informações que a gente tem guardado para completar o resto do desenho, como nesse caso aqui do símbolo do Johnny Walker. A gente enxerga de cara aqui que é uma figura de uma pessoa andando para frente, quando na verdade, se a gente olhar com mais atenção, tem partes desse desenho faltando, né? A calça não está completa, o rosto, né, não existe, mas o nosso cérebro, acessando a nossa memória, já forma a imagem aqui do personagem andando. Em logos, isso também é muito comum. No caso aqui do Carrefour, o C, ele objetivamente não está desenhado. Você tem aqui um trabalho de figura e fundo. A gente tem uma parte vermelha, uma parte azul, que aí, a partir do desenho delas, a gente forma a letra C de Carrefour. WWF, o panda também não está todo contornado, né? Falta parte do contorno da cabeça dele e das costas, mas o nosso cérebro preenche o resto das informações justamente por causa
dessa propriedade de reificação, tá? A próxima propriedade é de multiestabilidade, ou seja, a interpretação de um objeto ela pode ser ambígua, a gente pode ver mais de uma forma ao mesmo tempo, tá? Então, foi o que eu falei no caso aqui da pintura. A gente consegue enxergar o rosto, mas ao mesmo tempo a gente também vê as pessoas, né? Nesse outro exemplo aqui, né, do cubo. O cubo ele pode ter a frente aqui, né? Essa face à esquerda, que projeta o fundo, né, a parte de trás do cubo, para a direita superior, ou ele pode ter também a face aqui, e aí o resto dele é projetado para a esquerda inferior. E você ainda pode ver outras formas, tá? Então, essa propriedade da multiestabilidade também acontece na percepção, né, do cérebro, na interpretação das informações, né? Esse logo aqui do Zoológico de Pittsburgh, né? A gente vê que de fato tem uma árvore, mas ao mesmo tempo enxerga também a figura aqui de uma leoa, né? De um gorila, as aves voando aqui em volta. A pintura aqui do Escher, né? Muito famosa. A gente vê que as angulações elas são contraditórias, né? Como é que essa escada aqui tem um cara descendo, duas figuras descendo, só que um está de cabeça para baixo? Que ângulo é esse? Não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo faz. Ele é ambíguo, né? A gente consegue ver mais de uma forma, né? Mais de uma interpretação na mesma imagem, tá? E o último princípio é a invariância, ou seja, as formas não variam, a gente interpreta elas independentemente da sua rotação, escala, perspectiva, de qualquer distorção que a gente faça em cima da original. Então, essas peças aqui de dominó, a gente consegue entender elas mesmo que elas não estejam nessa visão frontal aqui, né? Ela pode estar tanto em pé, como está essa peça amarela, como ela pode estar deitada num ângulo qualquer que a gente vai entender que é uma peça de dominó. Mesma coisa nessas formas aqui que lembram também uma peça de dominó. Não importa se está vendo ela de frente, se ela está um pouco distorcida, se ela está angulada para cima, para baixo, para o lado, não importa. A gente entende que é a mesma forma, tá? E o designer, como é que ele fica nessa história toda? Ele vai justamente, a partir do entendimento desses princípios, né, e das leis que derivam deles, que a gente vai ver já já, que ele pode chamar atenção, surpreender, influenciar a percepção da pessoa conforme ele se valer desses princípios. Ele pode explorar esses princípios para justamente transmitir uma mensagem, uma imagem de uma maneira que justamente sensibilize a interpretação da forma do leitor, beleza? Bom, então eu vou ficando aqui nessa aula. Na próxima, a gente vai dar uma olhadinha nas leis da Gestalt, beleza, pessoal?